Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre Hobbes, Locke e Rousseau. Esses autores, eles discutem o papel do Estado. Bom, a gente vai começar novamente contextualizando que na Idade Média a gente tinha lá uma sociedade que era feudal e a gente começa a ter, né, a gente tem a transformação para uma sociedade capitalista. Bom, a gente tinha uma concepção de Deus no centro do universo e agora a gente começa a ter o homem no centro do universo, né? Então, assim, muitas das coisas, muitos dos fatos que eram atribuídos à divindade começa-se a serem questionados. E então precisa-se buscar uma racionalidade, né? Uma resposta. Precisa-se justificar a existência, por exemplo, do Estado, né? Então, a gente tem, dentro dessa sociedade, uma reestruturação da divisão das classes sociais. A gente tem também uma nova fundamentação do poder. Bom, que poder é esse? Né? Bom, poder exercido pelos homens. Então a gente tem três autores aqui, que é Hobbes, Locke e Rousseau, que eles discutem muito bem o papel do Estado. Ou seja, eles fundamentam a existência do Estado. E é sobre eles que a gente vai discutir agora, tá? Bom, esses autores, eles são chamados de naturalistas. Por quê? Porque eles partem de uma hipótese naturalista. Bom, o que é a hipótese natural, né? Então, assim, eles compreendem que, inicialmente, o ser humano, ele vivia em um estado de natureza e somente em um estágio superior que ele começa a conviver em sociedade. Bom, cada autor desse tem uma visão diferente de como era esse homem em seu estado de natureza, tá? No entanto, a gente tem um problema aí. Por quê? Porque no estado de natureza, os homens eles eram livres, eles eram donos de um poder individual. Agora, a partir da vida em sociedade, tem que haver um consenso, né? Para não virar uma baderna. Então, assim, tem um problema aí, né? Por quê? Porque o que é meu direito, o que não é, tá? Então, tudo isso levaram os seres humanos a construírem, né? Levaram os indivíduos a construírem um contrato social, na qual cada indivíduo abre mão da sua liberdade e do seu poder individual e transfere esse poder para uma organização social, que é o Estado ou a sociedade civil. No entanto, conforme a compreensão de ser humano, né, de cada autor, tem uma definição de Estado, né? Leva-se a uma compreensão, leva-se a uma definição, né, do que é o Estado e de qual a sua função. Nós vamos começar falando agora de Hobbes. Para Hobbes, o ser humano, em seu estado natural, ele é naturalmente egoísta. Bom, para Hobbes, o ser humano ele é movido pelas paixões, ele é competitivo. Então, em seu estado de natureza, ele vive em constante guerra. Tá? Então, essa questão do livre-arbítrio é uma ilusão. Bom, o estado de natureza é o. Desculpa. Então, o Estado surge justamente para autopreservar esse ser humano. Então, é um pacto social que é realizado por interesse. Tá? Então, o surgimento do Estado ele é fundamentado na busca pela paz. Tá? Outra coisa também, só deixa eu pegar aqui. Tá, então assim, como o ser humano ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele vive em constante guerra, ao mesmo tempo que ele é livre ali no seu estado de natureza, tem uma insegurança interna, né? Uma insegurança enorme, tem uma ameaça à vida, né? Então o Estado surge nesse contexto, tá bom? Então, Hobbes defende o Estado absolutista. O que é isso, né? É um Estado em que ele deve ditar a religião, ele deve ditar tudo o que o indivíduo deve fazer, tá? Então ele coloca que o poder não pode ser dividido. Por quê? Porque a partir do momento, pensa comigo, bom, já que esse ser humano, ele é egoísta, ele é competitivo, então assim, se eu vou dividir meu poder com outro, esse outro, eu não vou conseguir dividir esse poder, né? Eu vou me sentir ameaçado. Logo, isso vai gerar guerra, isso vai gerar conflito. Assim como também
a religião, né? Eu não posso ter liberdade religiosa, eu não posso ter liberdade de expressão, liberdade intelectual, liberdade filosófica, por quê? Porque isso levaria a pensamentos contrastantes, né? Levaria a divergências, ameaçaria esse Estado, tá? Então, ele defende um Estado opressor, certo? Agora nós vamos falar sobre John Locke, tá? Então, John Locke, o que ele compreende? Primeiro ele fala que em seu estado de natureza, o ser humano ele é livre, né? Então ele tem uma liberdade enorme, tá? Só que para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa liberdade individual, a gente tem que falar, por exemplo... Nossa, meu cabelo. Então a gente tem que falar sobre o poder da liberdade, tá? Então, assim, John Locke defendia a propriedade privada. Por quê? Porque ele fala que tudo pertence a Deus. No entanto, a única coisa que pertence ao ser humano é o seu trabalho, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que ele começa a agir sobre determinada propriedade ali, a propriedade não é dele, mas o trabalho que ele executou ali é dele. Então, ele pode colher os frutos dessa propriedade, tá? Então, o Estado, ele surge para regular essa relação entre os indivíduos, tá? Então, o Estado tem a função de manter a liberdade individual, a igualdade e as condições para a manutenção da vida e da propriedade. Bom, pessoal, o que é propriedade? Propriedade é eu possuir algo, tá? Então, John Locke parte do princípio de que o Estado ele deve regular essa relação entre os seres humanos, mas principalmente essa relação da propriedade, tá bom? Ele é contra daí o estado absolutista. Eu já falei, né, que o homem, em seu estado de natureza, para ele vive em constante liberdade, sem conflitos, mas inseguro. Daí, a partir do momento que ele começa a viver em sociedade, começa-se o que é meu, o que é seu. Então, o Estado vem justamente para definir, né, o que é meu, o que é seu, regular essa relação, tá? Então ele fala também que se o Estado não cumprir o seu papel, né, o indivíduo ele pode romper esse pacto e dissolvê-lo. Então, qual a função do Estado? Proteger a propriedade privada, tá? Então, o Estado atua aí como um agente de regulação ética. Lembrando que John Locke é o pai do liberalismo. Então, a gente tem atualmente a política neoliberalista, tá? Então, se vocês querem compreender um pouquinho sobre o papel do Estado, qual que é o norte das políticas, né? A gente vive um governo que é mais liberalista, na verdade, do que neoliberalista. Então, vocês procurem aí o que é liberalismo e o que é neoliberalismo, tá bom? Nesse contexto também, para John Locke, a educação ela deveria garantir a igualdade de condições para que os indivíduos possam gozar do seu trabalho e da propriedade dele decorrente. Bom, o que é isso? Segundo John Locke, os indivíduos eles não nascem com condições de igualdade, em iguais condições de igualdade. No entanto, a educação poderia promover essa condição de igualdade para ele inserir-se no mercado de trabalho ou então adquirir sua propriedade. Tá bom? Então aqui a gente tem na verdade, se a gente for fazer um paralelo, assim, John Locke deposita na educação aquela visão desenvolvimentista que a gente tem no país, na verdade, a partir da década de 90, né? Que é onde que se deposita na educação a chave do progresso econômico de um país, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre um outro autor que, na verdade, gente, eu amo, que é Rousseau, tá? Então, para Rousseau, o homem no estado de natureza é bom, a sociedade é que o corrompe, tá? Então, ele fala que assim, deixa eu começar falando um pouquinho sobre quem é ele, né? Um pouquinho sobre a história dele, tá bom? Bom, gente, então Rousseau, ele nasceu na Genebra, na Suíça, tá? Então ele é precursor do romantismo. Ele não frequentou nenhuma universidade, tá? Mas ele estudou música e filosofia, sustentado por uma mulher rica, tá? Então ele tornou-se famoso com 37 anos, tá? Após ganhar um concurso na elite.
Bom, aqui eu até escrevi apenas com 37 anos. Bom, por que apenas com 37 anos? Porque nessa época, os autores, né, esses pensadores, eles se tornavam famosos bem depois, né? Por quê? Porque tinha ainda essa concepção de que toda a bagagem histórica, toda a idade, né, seria carregado de aprendizado, tá? Então, aos 50 anos, ele escreve o Contrato Social ou Emílio, né, ou da Educação, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa obra, ela era considerada pelo clero inimigo da ordem política e da religião, tá? É, então, vamos lá falar quem que era o homem para Rousseau no estado da natureza, né? Bom, o homem no estado da natureza para Rousseau era bom, tá? É, essa questão é dotado de virtudes, né? Então assim, ele fala principalmente sobre o trabalho em sociedade, ou seja, ele fala que o trabalho em sociedade ele não pode ser individual, tá? Porque o trabalho individual é que gera o quê? A desigualdade social. Então, ele defendia um trabalho coletivo, tá? Então, falava que a vida em sociedade é quem conduziria ao estado de guerra. Por quê? Porque daí sim, né, tem essa questão do individualismo, de um se sobressair sobre o outro, e daí seria tudo isso que ocasionaria a desigualdade social e a guerra, tá? Então a célebre frase, o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe é de Rousseau, tá bom, gente? Então o Estado, ele serviria, né, ele seria um pacto social para conservar a liberdade e o poder. Agora a gente vai falar de uma obra que explicita muito bem os pensamentos de Rousseau sobre a educação, né? Sobre a concepção de ser humano. Então, como eu falei, ele é um pensador que é considerado romantista, né? Ele é precursor do romantismo no Brasil. Então, vamos lá. Emílio ou da Educação. Nessa obra, ele apresenta uma proposta de educação no qual ele projeta o homem do amanhã. Então, assim, ele cria um personagem fictício, que é um menino, e de 7 anos, se eu não me engano, que se chama Emílio, e ele fala como se deveria ser, como se deveria ser o aprendizado dessa criança, né, o processo educativo dessa criança. Bom, é uma visão meio que. Como que eu posso dizer? É uma visão meio que até meio fora da realidade, porque ele fala que é a sociedade que corrompe esse indivíduo. Então ele defende que o menino ele seja retirado dessa sociedade para ele ser educado. Por que ser retirado dessa sociedade? Para ele não ser contaminado com esses valores individualistas. Só que depois ele retorna para essa sociedade, depois de adulto, depois dos 21 anos, se eu não me engano. Então vamos lá. Então ele fala principalmente sobre o aprendizado conduzido por interesse da própria criança, tá? E uma educação com dificuldades progressivas. Ele já começa a defender aqui o lúdico, a interação na formação da criança, tá? Ele diferencia principalmente o homem da natureza e o homem civil, tá? Então o homem da natureza, como eu falei para vocês, é um homem que é um homem que tem. Gente, me fugiu a palavra. Que tem virtudes, tá? E o homem civil é um homem dotado aí só de sentimentos ruins, tá? É um homem egoísta, tal. E ele e daí o papel do professor, que ele chama de mestre, né? Seria justamente despertar esse lado bom da criança, tá? Ter uma formação ética na criança. Então ele fala que há três tipos de mestres, né? A criança aprende de 3 formas: com a natureza, com as coisas e com as pessoas. E o papel do professor seria justamente despertar a virtude ética e moral, tá? Então ele opunha-se ao iluminismo, ao elitismo da educação, tá? Afirmando ser direito de todos serem educados, tá? Então ele é contra a rigidez, a hierarquia e a memorização dos jesuítas, tá? Contra crianças lá mini adultizados, né? Que é as crianças em miniatura. Então
ele foi o primeiro a entender a infância como uma forma natural de ser humano, tá? Diferente dos adultos. Ele defende um aprendizado conduzido pelo interesse da própria criança, tá? Isso eu já falei. Então ele se questiona nessa obra como formar um homem, né, que possuísse, né, que guardassem essas virtudes, a sua liberdade e a sua autonomia, a sua compaixão com as desigualdades criadas pelo próprio homem, né? Então, como criar um homem que permaneça com todas essas virtudes e que se importe com o próximo? Então daí ele defende que, por exemplo, que até aos 12 anos a escola, a educação, ela deve acontecer espontaneamente. Ou seja, ele fala que até aos 12 anos é o período que tende a surgir os desejos. Então, até os 12 anos, a educação ela deve acontecer de forma espontânea, sem interferência. A partir dos 12 anos, então, é que deve-se inserir novos saberes na criança, tá? Porque até os 12 anos deve-se apenas apoiar, fortalecer as qualidades morais nascidas com as crianças, tá? Então, daí ele defendia esperar o surgimento, né, da razão, que seria a partir dos 12 anos, para poder ensinar as matérias mais complexas, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá. Então ele falava que corpo e espírito se completam ao mesmo tempo, tá? Força do corpo e da alma, a força da alma e o vigor de um atleta. Por quê? Porque ele falava que a força física e a força mental, né? A força da alma, ela se complementa. Então os dois têm que andar praticamente juntos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da obra desses três autores, que são os filósofos modernistas clássicos. Eles partem, né? Porque a partir de cada uma dessa visão é quem conduz, na verdade, a visão de desenvolvimento humano, a visão do papel do Estado, né? E, consequentemente, o papel da educação.